Ministros do STF decidem incluir no orçamento de 2019 previsão de reajuste de mais de 16% nos próprios salários. Rebelião em penitenciária de Taubaté, no interior paulista, já dura mais de 9 horas. Crianças encontradas em condições desumanas no meio do deserto do Novo México eram treinadas para causar massacres. Cantora Demi Lovato cancela a turnê pela América do Sul em novembro, para a tristeza dos fãs brasileiros. E tem filme nacional entre as estreias dessa semana. Nada. Vocês são dois doentes. Agora a gente precisa de um plano. Hoje estamos aqui no Leitura Dinâmica para falar do novo filme da Gabriela Amaral. E do Murilo Benício. Animal Cordial. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Uma quadrilha especializada em assaltos a bancos deixou moradores de Ibiúna, que fica no interior de São Paulo, em pânico, gente. 2 agências foram atacadas no centro da cidade. Eles acordaram no meio da madrugada com o barulho das explosões. De longe dava para ver o clarão no céu e os tiros de fuzis e metralhadoras. Esse estudante mora em frente a uma das agências atacadas. Teve muita gritaria, teve muita bomba e muito tiro. Dava para sentir a bomba, as coisas mexiam, a geladeira fazia barulho, a mesa era de vidro, ela tremia, o chão tremia, a casa inteira tremia, a xícara do armário caiu. Já esse motorista teve o caminhão atingido por 2 disparos. Pediram para mim descer do caminhão e entrar embaixo. Eu fiquei deitado embaixo até eles roubarem e ir embora. Para completar, o bando ainda invadiu uma joalheria que fica na entrada do shopping, a 500 metros das agências. Os bancos ficaram destruídos, principalmente a área dos caixas eletrônicos. A quantia roubada ainda não foi divulgada. 13 pessoas ainda são feitas reféns numa rebelião no centro de detenção provisória de Taubaté, no interior paulista. São 2 agentes penitenciários e voluntários de uma pastoral. Uma mulher foi liberada no final da tarde e esse motim aí começou por volta das 3 horas. Quem passou ali pela região conseguiu ver essa nuvem de fumaça preta que vinha dos colchões e objetos queimados no pátio da unidade. As negociações ainda estão em andamento e não há informações sobre feridos. Em Santos, no litoral paulista, uma perseguição policial terminou com 2 assaltantes mortos e 2 presos agora à noite na entrada da cidade. Segundo a polícia, os bandidos assaltaram uma casa no Boqueirão e fugiram depois num carro branco, levando um dos moradores. O veículo foi interceptado por diversas viaturas da polícia e houve uma intensa troca de tiros. A vítima não ficou ferida. Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito sobre o acidente aéreo que matou o ex-governador Eduardo Campos. A justificativa é que não há como determinar a causa da queda do avião. Qualquer possibilidade de sabotagem já foi descartada. O jato particular no qual Eduardo Campos viajava para cumprir a agenda de campanha caiu em cima de uma casa em Santos, no litoral paulista, há 4 anos. O avião tinha decolado 40 minutos antes do Rio de Janeiro. Além do ex-governador de Pernambuco, outras 6 pessoas morreram. O relatório da PF aponta 4 possíveis causas para o acidente. O avião pode ter colidido ou tentado desviar de algum objeto ou de um pássaro. O piloto pode ter sofrido desorientação espacial. Pode ter havido falha também no profundor, que muda a inclinação da aeronave, ou problema no compensador do profundor. O nosso esforço investigativo todo nos fez ter elementos suficientes para afirmar que essa aeronave subiu imediatamente após sobrevoar o Morro Monte Serra em condições controladas até ali, estáveis, relativamente estáveis, subiu de uma forma bastante acentuada, atingiu um pico nessa subida e depois desceu também de uma forma bastante acentuada, impactando o solo com uma velocidade muito elevada. Para o caso ser arquivado definitivamente, a conclusão da Polícia Federal ainda precisa ser aceita pelo Ministério Público. Olha só, o banqueiro preso na semana passada acusado de lavar dinheiro para a quadrilha de Sérgio Cabral pagou 90 milhões de reais de fiança, gente. 90 milhões, é isso mesmo. Ele vai deixar agora a cadeia. Eduardo Plaza é acusado de intermediar a compra de joias entre o ex-governador do Rio de Janeiro e a H Stern. O valor da fiança depositada nessa quarta-feira foi estipulado pelo juiz Marcelo Bretas.
Os ministros do STF aprovaram por 7 votos a 4 a inclusão no orçamento de um reajuste de 16% nos próprios salários a partir já do ano que vem. A concessão do aumento depende da aprovação agora pelo Congresso Nacional. Antes da decisão sobre os próprios salários, os ministros elegeram Dias Toffoli para a presidência da Corte no próximo biênio. Isso no lugar de Carmen Lúcia. A votação é protocolar. O Supremo adota para a sucessão dos presidentes um sistema baseado no tempo de casa dos ministros. O eleito é sempre o mais antigo que ainda não presidiu o STF. Toffoli assume o cargo em 13 de setembro. Também nessa quarta-feira, o STF decidiu que não há prazo para que os agentes públicos que cometerem improbidade administrativa devolvam aos cofres o dinheiro desviado. A lei previa que a cobrança só poderia ocorrer num período de 5 anos. Vamos falar um pouquinho das notícias internacionais. Olha essa imagem que incrível, gente. É o flagra de um momento raro na Inglaterra. Os bombeiros registraram um tornado de fogo no condado de Leicestershire. Essas imagens são impressionantes. Esse fenômeno aí acontece quando o ar frio entra no topo de uma coluna de ar quente provocada por incêndios. E aí, nesse caso, tinha uma fábrica de plástico pegando fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo já foi controlado. Autoridades americanas descobriram que as 11 crianças encontradas em condições desumanas no estado do Novo México, a gente até mostrou aqui no Leitura Dinâmica, estavam sendo treinadas para promover tiroteios em escolas e causar mortes em massa. Durante as buscas no cativeiro, os policiais também encontraram o corpo de um menino de 3 anos. O comandante do acampamento foi apontado como Siraj Ibn Wahhaj, filho de um líder muçulmano do Brooklyn, em Nova York. Wahhaj estava treinando as crianças com idades entre 1 e 15 anos para usar armas de fogo. Os menores eram mantidos sem condições de higiene pessoal, energia elétrica ou água encanada. Eles ficavam num trailer coberto com plásticos no meio do deserto. A polícia diz que estava ciente do complexo há um certo tempo, mas precisou esperar um mandado de busca para invadir o local, já que os ocupantes eram considerados armados e extremistas muçulmanos. O Wahhaj foi achado com um fuzil AR-15 e 4 pistolas. Ele, um outro homem e 3 mulheres, mães das crianças, foram presos por abuso infantil. Durante as buscas no local, foram encontrados restos mortais de um dos filhos de Wahhaj. O menino de 3 anos foi roubado da casa em que morava com a mãe, na Geórgia, porque sofria de convulsões e o pai acreditava que o menino precisava ser exorcizado. Foram divulgadas imagens do interrogatório do autor do massacre na escola de Parkland, na Flórida, em fevereiro desse ano. O vídeo sem áudio mostra Nicholas Cruz entrando na sala algemado e usando roupas de hospital. Enquanto aguarda o xerife, o réu confesso dá socos no próprio rosto, faz gestos de armas com os dedos apontando para a cabeça, boca e peito. O oficial pergunta por que Nicholas invadiu o colégio e matou 17 pessoas. Ele responde que uma voz diabólica o mandou matar, queimar e destruir. As imagens e o relatório foram divulgados 6 meses após o crime. Nicholas foi aluno da escola Marjory Stoneman Douglas e tinha sido expulso por problemas disciplinares. Ele foi preso no mesmo dia do crime. Você vai ver agora uma cena absurda também nos Estados Unidos. 2 jovens foram flagrados agredindo um senhor de 71 anos no meio da rua. Os rapazes vão em direção ao idoso. A vítima gesticula. Não demora muito, o jovem de blusa preta dá um chute e ele vai ao chão. O senhor ainda se levanta tentando se defender, mas toma outro golpe e cai novamente. Os 2 saem e deixam a vítima ferida. Não satisfeito, o homem de preto ainda volta e dá mais chutes na vítima, que já não reage. O caso aconteceu em Manteca. Um dos rapazes, Tyron McLister, de 18 anos, é filho do chefe de polícia da cidade. Ele e o companheiro, de 16 anos, estão presos. A polícia afirmou que a vítima, Saib Singh, não fala inglês e é Sikh, ou seja, da religião sikhismo. Existe a suspeita de crime de ódio. Tem que dar até uma respirada, mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho de música? Está confirmado, a Demi Lovato cancelou mesmo a turnê que ela faria na América do Sul em novembro agora para se dedicar à reabilitação depois da overdose que ela teve no dia 24 de julho.
Ela tinha shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Agora, quem já comprou ingresso pode pedir reembolso a partir do dia 15 desse mês. Os valores serão pagos integralmente, inclusive com as taxas de conveniência. Quinta-feira é dia de estreias nas telonas. E para quem gosta de adrenalina, uma boa dica seria Mega Tubarão. O longa se passa nas profundezas do Oceano Pacífico. Uma expedição num submarino acaba virando pesadelo depois que a tripulação é atacada por um animal com mais de 20 metros de comprimento, dado como extinto há mais de 2 milhões de anos. É um megalodon. Esse será o reencontro do mergulhador Jonas Taylor na pele de Jason Statham com a terrível criatura. Ainda no cenário dos oceanos, uma outra opção é Vidas à Deriva. O romance misturado com aventura conta a história dos apaixonados Tammy Oldham e Richard Sharp. Nessa trama, eles resolvem velejar juntos em mar aberto por 6.000 quilômetros. Mas uma terrível tempestade chega para acabar com a viagem. Passado o temporal, Tammy precisa salvar a vida do parceiro. O documentário Pra Sempre Chape lembra a trajetória do time de futebol chapecoense, que atingiu o auge da carreira em 2016, quando conseguiu se classificar para a final do Campeonato Sul-Americano. Mal se tornou realidade e o sonho foi interrompido por uma tragédia. O avião que transportava o time para a tão esperada partida sofreu um grave acidente. 71 pessoas morreram. Eu recebi uma ligação, aí ela disse: Divaldo, tu tá sabendo o que está acontecendo? Depois de muita luta e esforço, a Chapecoense se reergueu rumo ao topo mais uma vez. O documentário, dirigido por Luiz Ara, tem depoimentos dos sobreviventes, familiares e autoridades envolvidas no acidente. Depois da estreia internacional com direito a prêmios e sucesso de crítica, chega aos cinemas O Animal Cordial. O longa de Gabriela Amaral é estrelado por Murilo Benício, Irandir Santos e Luciana Paes. E a gente, claro, conversou com o elenco. Eu sou um artista. As receitas são minhas, sim. Inácio é um dono de restaurante pacato, mas nem tão sossegado assim no trato com os funcionários. Cara, não dá mais para os meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá, de jeito nenhum. Tem também um cliente solitário. Com licença, mais alguma coisa? Acho que não. E um casal prepotente. É do Pomerol? Não, esse é de Saint-Emilion. Certeza? De repente, todos ficam encurralados por 2 bandidos. Passa tudo! Passa tudo! Passa a grana do caixa do cofre! Fora! Baixa a cabeça! Todo mundo passa a estar no mesmo patamar, né? Existe uma ordem nossa de sociedade que, de repente, ela é desfeita e a gente se vê como um ser humano da forma mais simples de ser. Né? Exatamente. Tudo acontece numa única noite num restaurante de classe média de São Paulo. Em meio a sangue, violência e confusão, a luta é pela sobrevivência. Você não é um homem para me matar. Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... É uma grande cutucada e vários personagens para que os animais de cada um ali venham à tona e reaja àquela situação, né? Sara é uma garçonete esforçada e que sente algo a mais pelo patrão. E daí fica uma coisa dúbia, tanto do patrão, do personagem do Inácio, né, quanto do homem, né? Então tem uma paixão platônica, tem esse desejo de aprovação. E no decorrer do filme, a gente percebe que não são os ladrões os únicos vilões. A gente aprende que tipo de gente é bom, que tipo de gente é mal, quem a gente deve defender. E acho que a Gabriela, ela torce isso. É um gênero que vem ganhando espaço no cinema mundial. Não é um terror que provoca grandes sustos. É o suspense que prende o público. Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui.
Eu acho que quando você escreve esse tipo de história, você precisa ser capaz de se colocar nesses lugares também, para não correr o risco de julgar esses personagens. Porque é uma coisa que eu acho muito rica do Inácio e que eu construí junto com o Murilo é a própria fragilidade que ele tem. E como essa reação desmedida tem a ver também com a fragilidade desse personagem. Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei. A Academia do Oscar anunciou aí algumas mudanças na premiação mais importante do cinema mundial, gente. A principal delas é a inclusão da categoria de filmes populares. Ainda não foram divulgados muitos detalhes sobre quais longas podem concorrer, já que os critérios ainda serão definidos. Além disso, o tempo máximo do evento será agora de 3 horas, até por questões comerciais internacionais. Vamos falar de esporte, porque pela Libertadores o Corinthians perdeu para o Colo-Colo por 1-0. No Maracanã, o Cruzeiro por 2-0 venceu o Flamengo. Mais cedo, em partida antecipada da 20ª rodada do Brasileirão, tudo igual entre Ceará e Santos. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 33 minutos, Arthur abriu o placar para o Ceará. Aos 41, o Peixe empatou. Gol de Jean Mota, 1-1. O resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento. A equipe cearense segue na degola. Nessa quinta-feira, o Palmeiras encara o Cerro Porteño fora de casa pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. E o Verdão não quer vacilar para voltar para o Brasil com um bom resultado na bagagem. A gente sabe que o Cerro jogando aqui dentro sempre é uma equipe muito forte. Vem numa invencibilidade muito grande aí dentro do seu estádio e a gente espera fazer um grande jogo e levar um placar bom para que a gente possa jogar o segundo jogo mais tranquilo. Na Europa, os goleiros movimentaram a janela de transferências. Courtois, eleito melhor arqueiro da Copa do Mundo, trocou o Chelsea pelo Real Madrid. Os merengues desembolsaram aí cerca de 153 milhões de reais para ter o belga. Em compensação, os Blues anunciaram Kepa, de 23 anos, que estava no Athletic Bilbao. Sabe quanto ele custou aos cofres da equipe de Londres, gente? 348 milhões de reais. Com isso, o espanhol se tornou o goleiro mais caro da história, superando o brasileiro Alisson, recém-chegado ao Liverpool. Olha, mais 2 reféns foram liberados agora à noite do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior de São Paulo, onde acontece uma rebelião. Os presos chegaram a fazer 14 reféns, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. O grupo de intervenção rápida está no local já para tentar conter esse motim que começou por volta das 3 da tarde. Não há informações sobre feridos. Um dos santos mais populares da Igreja Católica ganhou uma exposição inédita aqui no Brasil. O público de Belo Horizonte já pode ver São Francisco representado em 20 obras de artistas renomados italianos. 3 séculos de arte reunidos numa mesma exposição, do renascentismo ao barroco. Diferentes estilos e a mesma inspiração. São Francisco de Assis. É maravilhoso, é emocionante, toda a riqueza técnica, artística, sensível que trouxeram para essa exposição. O fundador da Ordem dos Franciscanos não é apenas um dos santos mais populares da Igreja Católica, é também um dos mais representados. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de apreciar 20 obras de 15 museus italianos. Os franciscanos entenderam que as imagens poderiam ser um excelente veículo para espalhar a fama de Francisco e, sobretudo, para catequizar o povo. Essa é a maior obra da exposição. Tem 3 metros de altura por quase 2 de largura. É uma pintura impressionista do mestre Tiziano Vecellio. A tela retrata uma aparição do Cristo ressuscitado a São Francisco. O quadro foi pintado quando o artista tinha 80 anos de idade. Outra curiosidade é que, além do pincel, Tiziano usou os dedos na obra de 1570. Hoje aqui tem uma produção artística incrível. São os nomes mais importantes da arte clássica italiana. Nesta sala, tradição, arte e tecnologia se misturam. A realidade virtual leva os visitantes para Assis, na Itália.
pessoa coloca um visor 3D e ela faz um passeio dentro da Basílica Superior de Assis e pode visualizar os afrescos que estão ali pintados. A exposição fica em Belo Horizonte até 21 de outubro e antes de voltar para a Itália, vai para o Rio de Janeiro. Leitura dinâmica de volta com as novidades do universo da música. Roda aí. Quem confirmou o show no Brasil foi Franz Ferdinand. A banda escocesa tocará em Curitiba no dia 11 de outubro e em São Paulo no dia 12. A turnê divulga o álbum Always Ascending. Será a 8ª passagem do grupo pelo Brasil. Jake Shears, o ex-vocalista do Scissor Sisters, lançou Big Bush Mustache, primeira música da carreira solo. No clipe bem-humorado, Jake convence os homens a ostentarem um bigode igual ao dele. Até Josh Homme, do Queens of the Stone Age, adere à moda. A música faz parte do álbum Shears, que será lançado no dia 10 de agosto. A turma do pagode liberou o clipe de Sua Mãe Vai Me Amar. Com participação de Solange Couto e Valesca Reis, o vídeo mostra os cantores disfarçados de garçom e segurança de uma festa. Eles tentam ajudar um deles a conseguir um momento a sós com a namorada, mas são pegos no flagra pela sogra. O que ninguém esperava é que ela também é fã dessa turma. Eu sou o cara que seu ex vai odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim o TBT. Olha só, o Dave Grohl publicou o segundo trailer do documentário dele chamado Play. O fundador, vocalista e guitarrista do Foo Fighters encarou um mega desafio, gente, de lançar uma música de simplesmente 23 minutos. E não bastasse isso, ele ainda vai tocar sozinho 7 instrumentos. O Dave disse que o projeto deve mostrar o lado B do músico, né, que ninguém conhece. A dedicação de cada um deles, né, o tempo que leva para se tornar um profissional. E ele já trabalha, para quem não sabe, como educador em projetos especiais de música e formação há alguns anos. Lançamento de Play é nesta sexta-feira pela internet. Uma boa noite para você, amanhã tem mais leitura. Tchau!